De 1792 a 1815, a França esteve envolvida em operações militares dentro e fora de suas fronteiras. Essas guerras, tanto civis quanto imperialistas, marcaram profundamente a construção da imaginação nacional europeia durante o século XIX. No entanto, esse período crucial foi marcado por um grande número de inovações que mudaram a forma de como a guerra era travada. O mais importante deles era o uso do serviço militar obrigatório ou serviço nacional obrigatório, que resultava em uma separação entre os homens e as mulheres. Na sociedade representada pelo antigo regime, a prática da guerra e o porte de armas estavam ligados a duas qualidades, a nobreza e a masculinidade. Por isso, na tentativa de quebrar essa lógica, algumas mulheres se disfarçavam de homens e iam para a guerra. Entre essas mulheres está Renée Berderot, uma mulher comum que se tornou uma cavaleira do exército católico e real, que lutou com determinação contra o exército republicano. Seu alistamento só foi possível porque ela se apropriou do lugar de um homem usando suas roupas, o que lhe permitiu igualar e até superar o desempenho dos homens no campo de batalha. Ela se vangloriava dizendo: "Matei 5 inimigos meus e acabei o dia quebrando meu sabre na cabeça do último soldado. Ao todo, matei 20 soldados inimigos." A raridade desses alistamentos explica por que essas mulheres deixaram uma impressão duradoura e se tornaram famosas. Por exemplo, Madame de Xaintrailles participou de 7 campanhas e fez parte da expedição ao Egito. Porém, ela teve sua pensão recusada simplesmente porque era uma mulher. Mas ela não deixou barato. Exigiu justiça de Napoleão, dizendo que não lutou como uma mulher, e sim como uma guerreira. Presumidas de constituição frágil e delicada, as mulheres eram consideradas naturalmente inadequadas para o combate, empreendimento que exigia força e coragem, qualidades que o pensamento desigual e hierárquico da época lhes negava. Longe de ser um período de emancipação, a Revolução Francesa levou a um fortalecimento do poder masculino. O questionamento dos revolucionários sobre Deus, rei e hierarquias não afetaram as relações domésticas, pois todos os homens afirmaram seu papel no lar e a desigualdade natural dos sexos. Excluídas da cidadania, as mulheres voltaram aos seus papéis maternos e domésticos. Embora a guerra fosse considerada um domínio masculino, o exército não era um ambiente totalmente masculino isolado da população. Até o final do século XVII, as tropas eram alojadas por habitantes locais e acompanhadas por civis, em sua maioria mulheres, o que incluíam mulheres que trabalhavam como cozinheiras, lavadeiras e prostitutas, além de mulheres que eram esposas e amantes de soldados. Em 30 de abril de 1793, a Convenção adotou um decreto determinando que todas as mulheres não úteis para as Forças Armadas deveriam deixar os campos e quartéis dentro de 8 dias. Esse decreto foi em resposta ao grande número de mulheres que seguiam os batalhões, comiam parte das rações, interferiam na marcha das tropas e na execução de operações militares, e, em última instância, contribuíam para a propagação da sífilis. Elas também foram acusadas de distrair e suavizar os soldados. As únicas exceções eram as Sullies, mulheres que vendiam mantimentos aos soldados e atuavam como lavadeiras, cujo papel de nutrir e cuidar dos corpos das tropas justificava sua presença, tanto nos quartéis quanto nos campos de batalha. Essa divisão sexual do trabalho não era resultado do funcionalismo. A atribuição de tarefas com base no gênero originava-se de uma interpretação naturalista dos papéis sexuais. Mais uma vez, foram as diferenças físicas naturalizadas que levaram as mulheres a uma posição de subordinação no exército. Ainda assim, existem vários relatos de mulheres que foram para o combate nas guerras napoleônicas. No exército imperial francês, os soldados de Napoleão eram fornecidos e alimentados por 2 grupos de mulheres chamadas vivandières e cantinières. Esses grupos atuavam como Sullies, mas enquanto as cantinières geralmente ficavam longe das linhas, as vivandières estavam no meio da luta.
Elas frequentemente carregavam comida e água para os soldados na linha de frente. Enquanto as balas voavam, agiam como médicas coletando homens feridos no campo de batalha. Muitas pegavam um rifle e se juntavam à luta. Seu papel era manter o moral e o bem-estar de suas unidades. Na maioria das vezes, elas eram vistas como uma mistura de amor, admiração e respeito pelos homens com quem serviam. Essas mulheres recebiam comissões para servir regimentos específicos e estavam sujeitas à disciplina militar, embora não usassem uniformes militares. Do outro lado do Canal da Mancha, do lado inglês, as mulheres também tinham funções parecidas no exército britânico, fornecendo alimentos e roupas para os soldados. Apesar de Waterloo ser uma batalha bastante famosa e que predomina muitos relatos masculinos, as mulheres também desempenharam seu papel. Supostamente, até 4.000 mulheres acompanharam o exército britânico e às vezes famílias inteiras viajavam juntas. As participantes femininas em Waterloo fazem parte dessa batalha épica, porém, há pouquíssimos relatos da participação delas. Ninguém sabe quantas francesas seguiram seus maridos e amantes antes e depois da morte, mas sua presença no campo de batalha não era incomum. A amante do Marechal André Masséna estivera constantemente ao seu lado quando ele invadiu Portugal em 1810, disfarçado em uniforme de dragão como um de seus ajudantes de campo. Infelizmente para o exército francês, sua presença distraiu o Marechal, criando inimigos e atrasando a marcha de seu exército. Do lado britânico, muitos soldados eram casados, mas apenas 6 ou às vezes 4 em cada companhia tinham permissão para levar suas esposas. Muitas esposas de oficiais britânicos estavam participando do baile da Duquesa de Richmond em Bruxelas, quando a notícia da invasão de Napoleão à Bélgica interrompeu o baile nas primeiras horas de 16 de junho. Algumas das mulheres que seguiram o exército do Duque de Wellington até Waterloo foram vítimas da luta. Depois da batalha, dezenas de mulheres procuraram entre os horríveis grupos de cadáveres por seus homens, para fazer curativos ou para se despedir de seus corpos sem vida. Mesmo depois que todos os mortos foram enterrados, muitas mulheres vagaram pelo campo de batalha em uma angústia que às vezes beirava a loucura. A maioria dessas mulheres são desconhecidas para a posteridade, mas algumas aparecem em relatos de testemunhas oculares. Uma das últimas testemunhas sobreviventes de Waterloo foi a senhora Barbara Moon, que morreu em outubro de 1903, 88 anos após a batalha. Nascida durante a Guerra Peninsular, ela era uma criança de 4 anos na época de Waterloo e cavalgou em uma carroça sobre o campo de batalha na noite de 18 de junho. Seu pai era um sargento que morreu em decorrência dos ferimentos alguns meses depois. Voltando ao lado francês, essas mulheres soldados provaram seu valor para o exército de Napoleão, a tal ponto que seu papel continuou no exército francês por muitas décadas após as guerras napoleônicas. Vivandière e Continière lutaram na Guerra da Crimeia e na Guerra contra a Prússia em 1870. Durante a Guerra da Crimeia, as Vivandière e Continière começaram a usar versões femininas dos uniformes de suas unidades. E foi durante o governo de Napoleão III que tivemos a primeira mulher condecorada com a Legião de Honra. A agraciada foi Angélique Brulon, que recebeu a Legião de Honra do próprio Napoleão III em 1851. Olá, eu sou a professora Zilmar. Então, gostou do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo. Até o próximo! Tchau!